todos muito bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais, essa aula de ciências que vai falar sobre ligações químicas. Sou a professora Maria Carolina e estou acompanhada aqui do nosso intérprete de Libras, Plínio. Olá, Plínio, seja bem-vindo. E também da nossa professora Isabel Borges. Olá, já estou aqui no chat esperando vocês para a gente conversar, né? Responder os questionamentos, tirar as dúvidas, né? Não esqueçam de ajudar os amigos que ainda não conseguiram baixar o aplicativo. É isso aí, professora. Vamos lá, gente, vamos baixar o aplicativo que ainda não tem, né? E qualquer coisa vocês podem acompanhar as nossas aulas no YouTube, tá certo? Beleza, então, vamos lá. O que a gente viu na aula passada, né? A classificação periódica dos elementos, peso e massa, o que são, né? Peso e massa, disposição dos elementos e grupos de elementos na tabela periódica. Olha só, como a gente viu grupos de elementos na tabela e no finalzinho, né, a gente não conseguiu terminar e eu disse a vocês, né? Vamos continuar, né, na próxima aula a falar um pouquinho sobre. E ainda tem mais uma coisa, né? A aula de hoje é sobre ligações químicas, então é importante que vocês entendam essa questão dos elementos químicos, né? Entendam a tabela periódica como um todo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma relembrada aqui na tabela periódica e também nesses grupos que a compõem, tá certo? Então, essa coloração aí dessa tabela, ela não é à toa, tá, gente? Isso aí tá mostrando pra gente que existem grupos diferenciados, mas cada grupinho desse mantém esse agrupamento entre si porque apresentam propriedades que são muito próximas, que são semelhantes, tá certo? Então, nós estamos vendo aí na tabela periódica que existem hoje 92 elementos que são naturais e 26 elementos sintéticos, ou seja, que foram, né, produzidos pelo homem, são produzidos pelo homem, tá? E a tabela periódica, ela se divide aí em 7 linhas horizontais, então a gente vê aí, né, 7 linhas distribuídas e 18, de 1 a 18 colunas, então a gente conta, né, de onde, prof, a gente conta da esquerda para direita, né? Da sua esquerda aí para direita, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Os grupos, então a gente vê aí nesse slide, a gente está vendo também a tabela periódica, mas ela está dividida em grupos, tá, pessoal? Os nomezinhos aí estão em espanhol, mas dá para a gente entender, ó, que parece muito com o nosso português, né? Como a gente escreve em português. Então, a primeira coluna, pode botar aqui para mim, Devinho, por favor, obrigada. Olha só, essa primeira coluna são os alcalinos, né? A segunda coluna aqui em laranja, alcalino-terrosos. No meio aqui, ó, metais de transição. Tá bem no meio aqui, ó, na transição, né, entre essas duas colunas e o restante dos metais, tá, gente? Então, ó, outros metais aqui, os metalóides, né? Os não metais aqui são esses verdinhos, os halogênios e os gases nobres. E aqui embaixo, ó, os lantanídeos e os actinídeos. Então, gente, esses nomezinhos todos esquisitos, né? É assim mesmo, tá? Não fiquem assustados. Isso aí, rapidinho, a gente pega esses nomes e já incorpora eles na nossa cabeça, tá certo? No nosso conhecimento, tá bom? Aí, ó, de acordo com as propriedades, como eu falei para vocês, esses elementos, eles vão ser classificados aí na tabela periódica em metais e não metais, tá? Existem mais não metais na natureza do que metais, tá? E, como eu falei para vocês, esses elementos, eles vão ser agrupados aí por apresentarem características comuns e cada elemento desse, cada elemento não, né? Cada grupo apresenta esses nomezinhos aí, esses nomes diferentes, que são nomezinhos especiais para eles, tá? E aí, professora Isabel, temos alguma interação hoje? Os alunos já apareceram por aí.
Tem sim, professora Carla. Estamos hoje aqui com Marcélia, né? Que está nos dando bom dia. Bem-vinda, Marcélia. Que bom ter você aqui. Tem outros alunos, mas ainda não se pronunciaram aqui no chat. Estão presentes, mas eu acho que estão só de ouvinte. Mas eu quero dar o aviso aqui que o chat é para conversar, gente. É para a gente poder falar aqui e poder aproximar vocês da gente e a gente de vocês. Então, é preciso escrever, colocar, tá? Respostas. Ainda não tem resposta, então coloca perguntas, coloca o nome da escola, né? Diz também que está gostando, fala que tem curiosidade, que você ficou sabendo nesse momento. Então, a gente quer um chat bem movimentado, bem participativo. E aqui a gente está dando aí, não é, o nosso abraço especial para a Marcélia, que abriu hoje o chat para falar com a gente. É exatamente isso que eu estava pensando aqui, viu, professora Isabel? Que Marcélia, ela tá, ó, todas as aulas ela tá comparecendo aí, dando bom dia pra gente, bom dia para você também, viu, Marcélia? Seja muito bem-vinda sempre. Qualquer coisa, conversa aí com a gente, tá bom? Então, vamos continuando nossa aulinha. Aí, ó, galerinha, como eu falei para vocês, existem esses metais alcalinos e os alcalinos terrosos, né? Na primeira coluna, que é formada aí pelos alcalinos, a gente tem aí cátions que apresentam, né, carga mais um. Esses cátions todos, né? Então, que cátions são esses, prof? Aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? Lembra da frasezinha que a gente comentou na aula passada, né? E o professor Isabel, a gente comentou algumas frasezinhas que a gente pode fazer. Inclusive, nós pedimos para vocês fazerem também as suas próprias frases, porque fica mais fácil da gente incorporar essa tabela periódica aí, tá certo? Então, no meu caso, né, a frasezinha que eu aprendi quando eu era criança, né, adolescente, foi o quê? Linac roubou o Césio francês, tá? Então, nessa primeira coluna temos esses cátions com carga mais um. Eles interagem com água, liberando hidrogênio. Eles são altamente inflamáveis, tá certo? Então, temos que ter cuidado aí com esses elementos, com esses alcalinos, tá? E o hidrogênio que está ali em cima, prof, ele tá azulzinho, né? O hidrogênio, ele tá aí, mas ele não é um alcalino, tá certo? Então, se ligue nisso aí, tá? Não faz parte aí dessa família, né, dos alcalinos, tá? Desse grupo dos alcalinos. Na segunda coluna, qual é a diferença, então? A gente vai ver que a diferença entre alcalinos e alcalino-terrosos é essa daqui, ó. Uma vez que a primeira coluna, né, que é a coluna dos alcalinos, interagem com água e tem aquela explosão liberando o hidrogênio, o íon e o hidrogênio, né? Aqui não, gente. Todos esses da segunda coluna, eles interagem lentamente, tá? Interagem com outros, né? Com outros elementos lentamente, tá? Então, com água, né? Na verdade, aqui, ou seja, com H2O, né? Hidrogênio e oxigênio, tá? Então, interagem lentamente, não causam essa explosão, não são tão inflamáveis quanto os da primeira coluna, tá certo? Lembrando aqui que o hidrogênio é um não metal e está na primeira coluna. Quer acrescentar alguma coisa, professora Isabel? Que eu sei que você sabe aí desse assunto. Quando quiser, viu, pode falar comigo, não tem problema não. Eu estou aqui atenta, Carol, mas em relação aqui ao chat, convidando os alunos, né? Que eu vejo aí alguns alunos, mas eu estou querendo que eles venham participar. Olha aí. Então, chamando, meu convite hoje é para eles virem participar aqui conosco. Olha aí, gente, conversa com a professora Isabel, ela adora conversar com vocês, viu? E aí ela vai me contar tudinho que vocês estão falando aí. Então, conversem com ela. Nos metais de transição, eles são duros, são sólidos, né? Então, temos só uma exceção aí com relação aos metais de transição, que eu falei para vocês que são sólidos, né? Então, eles se encontram no estado sólido. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, a gente sempre pensa assim, ó, em temperatura ambiente, tá certo? Numa temperatura mais ou menos de 25 graus Celsius, né, que é a temperatura média, tá bom? Então, a gente encontra esses elementos no estado sólido. A exceção é o mercúrio, que a gente tá vendo aqui, ó. Ele é, né, nessa temperatura ambiente, né?
nessas condições ambientais, ele se encontra líquido, tá certo? E aí, ó, metais que são famosos aí pra gente, né? A gente já ouve falar direto, que é o ferro, o ouro, platina também, né? Platina menos, mas ouro e ferro a gente ouve falar bastante, né? Então, o ferro, ele apresenta oxidação lenta, né? Então, gente, em contato com o ar, né? Com o oxigênio, ele vai se deteriorando. Mas isso aí, veja só, lembra um portão de ferro, por exemplo. Você vê que aquele portão de ferro, ele pode durar muitos anos sem começar o quê? A enferrujar. Essa oxidação aí, a gente está falando da ferrugem, tá certo? Então, o ferro é um elemento que ele apresenta uma certa durabilidade, né? Ele é resistente ali ao tempo, né? Às intempéries, ou seja, chuva, sol, tudo isso, tá? Do mesmo jeito, o ouro e a platina aí, eles são resistentes à corrosão, tá certo? Então, ó, são os metais aí, os metais de transição. Esses três aí que eu tô falando para vocês são exemplos desses metais de transição que a gente tá vendo aí na tabela, na cor verdinha, tá? É isso aí, gente. Então, vamos lá continuar aqui com halogênios e gases nobres, que são mais dois grupos aí, um do ladinho do outro, ó. Nesse grupo aí que a gente tá vendo, essa coluna roxinha, né? Temos aí flúor, cloro, bromo, iodo, né? E é isso. Então, nesse grupo dos halogênios, a gente sabe o quê? Que eles são grupo, que esses elementos desse grupo, né? Eles interagem muito fácil com outros elementos, tá certo? Então, são elementos, né, que qualquer interação que ele tiver com outro elemento já causa uma reação aí, seja ela qual for, tá? Então, o gás flúor e o gás cloro, né, que eu falei para vocês, que a gente fala em flúor e cloro, são elementos que estão ali na vida da gente, né, na nossa vida diária, e aí você já fica com medo quando vê essas duas palavras aí, né? Numa tem corrosivo, na outra tem veneno. Então, o que é que acontece? O gás flúor, então, o flúor nesse estado aí, né? Ele pode ser, em forma de gás, né? No estado gasoso, ele é corrosivo, tá? E o cloro, ele foi muito usado como veneno na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Mas tanto o flúor quanto o cloro apresentam aplicações dele, né, no nosso dia a dia, como numa pasta de dente, como no sal de cozinha, que não faz mal, tá? Pelo contrário. Então, para uso doméstico, do jeito como eles são utilizados, eles são inofensivos e ninguém precisa ficar com medo disso, tá certo? Gases nobres, né, nosso último grupo aqui, antes de olhar os lantanídeos e os actinídeos que estão ali embaixo na tabela, né? Então, a gente vê aqui gases nobres, a gente está falando de gases, né? Mas quando a gente chega aqui, ó, nesse último elemento aqui, o 118, ele é sólido, tá? Então, ele se apresenta diferente aí do restante, tá? Não formam compostos no geral, ou seja, eles não costumam se misturar, né? São gases inertes, tá? Então, por serem gases inertes, ou seja, que não entram, né, muito em interação, não interagem com outros compostos, nem entre si, eles são chamados de inertes. E por conta dessa característica, né, de ser inerte, o que acontece? Eles são muito utilizados para conservar materiais oxidáveis. Isso quer dizer o quê? Materiais que, quando estão em contato com o oxigênio, se oxidam, né? Evaporam, acontece alguma reação, tá certo? Então, quando uma pessoa está precisando, por exemplo, fazer um pedido de sódio para um fornecedor químico, né? Se ela for fazer esse pedido, o que é que vai acontecer? O fornecedor ele não pode entregar simplesmente o sódio dentro de uma caixinha e entregar para a pessoa. Por quê? Porque o sódio ele reage facilmente aí com o oxigênio, né? Na presença de oxigênio. E isso vai estragar o produto, né? Então, o que é que tem que fazer?
O fornecedor, ele vai encher aquele recipiente com gás argônio. E aí, esse gás argônio, ele vai proteger esse sódio que está dentro desse recipiente, tá certo? Por isso que a gente diz que os gases nobres são inertes e são utilizados na conservação de materiais oxidáveis, porque eles formam essa camadinha aí, né, entre o ar que está aqui em nosso redor e também aquele composto, né, aquele elemento, tá certo? Não deixa ele entrar em contato e se perder, né, de alguma forma. Aí temos aqui algumas aplicações dos gases nobres, né, para vocês, como o airbag, gente. Quando ele infla com gás nobre, com argônio, tá certo? E também cirurgias são feitas, cirurgias no olho, né? O laser lá também usa esse gás argônio. Olha só, são só esses dois exemplos, mas as aplicações desses gases são diversas, tá certo? Professora Isabel, quer falar alguma coisa, professora? Como é que estão as coisas aí? Me fala. Acho que está todo mundo muito atento a esse conteúdo de elementos químicos, ligações químicas. Eu acho que atrai muito a atenção dos meninos em relação a ficar atento ao que está acontecendo. Mas ainda a respeito de gás nobre, Carol, como você colocou tão bem, né? Eles recebem esse nome, né? Porque, vamos dizer, há algum tempo atrás, uma relação da nobreza, e até hoje, na questão lá, eles tentam conservar, né? Fazer com que todas as uniões aconteçam na mesma família. Então, no caso dos gases nobres, eles vivem isoladamente. Então, como você colocou, ele não vai se combinar nem com outro gás nobre. Além de eles estarem totalmente equilibrados, então ele não tem problema de se unir porque está faltando alguma coisa ou porque ele quer perder. Então, ele está equilibrado, então ele tem condições de estar sozinho. E aí, vamos falar um pouquinho rapidinho na questão da aplicabilidade, né? O gás mais leve que nós temos é o hidrogênio, mas o hidrogênio é explosivo, então ele não é muito utilizado, como é o caso do gás hélio, né? Que o gás hélio é o mais leve depois do hidrogênio e é muito utilizado em balões e dirigíveis. Então, na questão aí do gás hélio. O argônio, que você trouxe muitos exemplos do argônio, também estão nas lâmpadas comuns, ajudando também aí a proteger. Letreiros luminosos, né? A gente vê esses letreiros leitoso, também está aí a questão da presença de gás nobre. O gás radônio, que é o gás mais pesado que existe na questão do tratamento aí do câncer. E assim, todos eles têm uma aplicabilidade, não é? A questão do estudo, a questão aí dos testes, das experiências que são feitas com ele, traz aí, vamos dizer assim, uma diversidade de aplicabilidade. Eu acho que os gases nobres, mesmo estando sozinhos, têm muita importância no nosso dia a dia. É verdade, professora. Tá vendo aí, gente? Professora Isabel dando um monte de exemplo para a gente das aplicabilidades que os gases nobres exibem aí no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos seguir aqui. Participem aí, viu? A gente está esperando, aguardando aí uma interação com vocês. A gente quer que vocês se sintam à vontade para falar com a gente, tá bom? E aí, ó, para encerrar, gente, lantanídeos e actinídeos, conhecidos como terras raras, né? Apesar de não serem raros esses elementos, tá certo? Os actinídeos são todos radioativos e os que são mais famosos, né? O que todo mundo já ouviu falar, urânio e plutônio. Eu acho que o urânio é até mais do que plutônio, né? Por conta da aplicação aí do urânio também nas usinas nucleares, né? Joia! Então, agora sim, ó, ligações químicas. O que é que são essas ligações químicas? Agora que a gente já viu os elementos, os grupos de elementos da tabela periódica, a gente pode começar a falar de ligações químicas. Olha só. Uma ligação química, ela vai representar o quê? Um ganho, a perda ou compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Pois é. E aí, há um ganho, a perda e o compartilhamento, a gente vai denominando aí que tipo de ligação que existe aí entre esses dois átomos, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Então, existem
milhares de substâncias aí, cerca de 80 milhões de substâncias que representam aí combinações entre esses elementos químicos, né? E aí, uma substância, ela pode ser composta por um ou mais átomos, né? Combinações, ou esses átomos podem estar isolados aí, né? Átomos de um só elemento, ou combinações de átomos de elementos diferentes para compor aquela substância, tá, gente? E aí, chegamos a um tipo de ligação química aqui, que é a ligação iônica, professora Isabel. Olha só. O que acontece, gente, nessa ligação iônica? A ligação iônica, ela é aquela que acontece a atração entre elementos metais e não metais, tá certo? Vão se manter unidos na forma iônica, mas vão apresentar, ó, cargas de sinais contrários. Então, um vai ser positivo, né? O outro vai ser negativo. Então, vamos ter um ânion e um cátion aí, né? Um cátion, um ânion, tá? Aí, ó, quando a gente vê essa figura aí, ó, vê comigo. Tem uma setinha aí indicando, essa setinha vermelha, tá indicando que esse átomo aqui, ó, né, nessa camada mais externa, ele vai se transferir para esse outro átomo aqui. Então, o que acontece na ligação iônica aí entre um metal e um não metal é isso aí, tá, gente? Essa transferência de elétron. Quando esse elétron ele é transferido de um para outro, no caso desse elemento aqui, ó, vai restar somente essa camada K aqui, com 2 elétrons. E aí, esse elemento, ele vai ficar estável, né? Vai se estabilizar, tá certo? Então, o átomo, que é mais eletronegativo, ele vai capturar o elétron. Então, esse átomo aqui, ó, pegou o elétron para ele, tá certo? Ele é mais eletronegativo. Tudo certinho aí, professora? Tudo, Carol. Eu gostaria de colocar aqui que Marcélia disse que gosta muito desse assunto de elementos químicos. Está vibrando aqui, dizendo que está aprendendo bastante, né? E a gente fica muito feliz, viu, Marcélia? Porque essa aula é preparada com muito carinho para vocês. Para você, Marcélia, e para todos os outros que estão nos assistindo. Verdade, Marcélia, que bom que você está gostando da aula e você está aproveitando aí, acumulando conhecimento, né? Esse é o nosso objetivo, passar esse conhecimento aí para vocês, tá bom? Joia, vamos continuar aqui. Então, ó, gente, falei o quê? Que essa ligação iônica teríamos um cátion e um ânion, né? Então, ó, vamos ter aqui um cátion de metais, né? E um ânion formado por não metais, porque lembra que a gente falou aqui, ó, que a ligação iônica ela é a atração entre metais e não metais. Então, aqui a gente tem cátion de metal, ânion de não metal. E esses dois vão se combinar, formando um composto iônico que será eletricamente neutro. Olha aí. Por que vai ser eletricamente neutro, hein, prof? Olha só esse exemplo aí do sódio e do cloro, né? No caso aí é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, NaCl, tá? Então, a gente vê aí que o sódio, esse Na+ aí, é um íon, é um cátion, né, do metal sódio, e o Cl- é um ânion, é um não metal, né, o cloro, mas é um ânionzinho aí, tá? Então, eles apresentam carga de mesma intensidade, mas os tipos são opostos. Então, isso quer dizer que um é positivo, o outro é negativo. Então, quando essas cargas são opostas e apresentam a mesma intensidade, eles vão se anular, formando aí esse composto eletricamente neutro, tá? Tá tudo certo aí, né, professora? Tá, Carol, na hora certa eu lhe chamo. Se Pronto. aparecer mais alguma coisa. Joia, pode falar, viu? Não tem problema não. Aí, ó, quando o número de átomos é igual a 1, ele pode ser omitido da fórmula. Então, gente, se só houve essa troca aí, né? Essa transferência de um elétron, né? Então, um tá positivo, outro tá negativo, mas a intensidade é de um só. Então, a gente não precisa colocar Na1Cl1, não existe isso, tá? Então, a gente só NaCl, que é a fórmula aí
do sal de cozinha, né? A proporção que a gente fala é proporção de 1 para 1, tá bom? E aí, ó, esses íons de sódio e cloro, eles vão se alternar, tá? Então, vamos dizer que o azul mais escuro seria o sódio e o azul mais claro seria o cloro. Então, se a gente conseguisse ver essas moléculas, o arranjo dessas moléculas, a gente ia ver isso aí, tá? Esse arranjo aí, uma grudadinha na outra, tá certo? E um íon de sódio, um íon de cálcio, ou de cloro, né? Sódio, cloro, tá? Sempre se alternando. E aí, mais um exemplo agora de cloreto de cálcio. Porque eu falei para vocês que quando tem a carga de mesma intensidade, né? Ou seja, se a gente só tem um para um lado, um para o outro, aí a gente não precisa colocar na fórmula. Mas no caso aqui, ó, o cátion, metal cálcio ali, ó, 2 mais a gente tá vendo ali em cima, né? E no cloro a gente tá vendo, nesse ânion aí, né, de não metal cloro, a gente tá vendo um menos, né? Então, na fórmula do cloreto de cálcio, temos aí, ó, CaCl2, indicando aí, né, essa questão dos átomos, tá certo? Das cargas, tá? Então, ó, as cargas não se anulam. Por quê? Temos 2 de um lado e 1 do outro, né? Então, se a gente for fazer aí 2 menos 1, né? Então, não vai se anular, não vai ser 0, tá certo? E esse composto, para ser estável, ele precisaria o quê? De um cálcio, né? E 2 cloros, tá certo? Olha só, professora, quer comentar alguma coisa aí nesse slide? É bem interessante, Carol, nessa questão, quando você coloca a fórmula, prestem atenção, alunos, porque a indicação ali do número 2 no cloro está dizendo quantos elementos foi utilizado, né? E no cálcio, que não tem, é a presença de 1 ali. Só escrever o símbolo químico, né? Ca, no caso, em relação ao cálcio, já está dizendo que tem, que está sendo utilizado 1. E como ele tem 2 elétrons para serem, vamos dizer assim, doados, ele vai precisar de doar os 2. Ele não pode doar um, não, eu vou doar um para um cálcio e vou ficar com o outro, não. Ele vai ter que doar todos. Então, vai ter que chamar mais um cloro para poder, cada cloro receber um elétron. Não é isso, professora Carol? É, para poder se equilibrar, né? Né, professora? Isso. Então, chegamos aqui nesse slide dos compostos iônicos, né? Para a gente ver as características desses compostos iônicos. Então, temos aí que eles se apresentam em estado sólido, tem também elevado ponto de fusão e ebulição, né? São dissolvidos em água e podem conduzir corrente elétrica e também, por que eles conduzem essa corrente elétrica? Porque os íons deles vão ser liberados aí na solução, tá certo? Então, se tiver dissolvido em água, esses compostos iônicos vão liberar os seus íons aí na solução. E por isso que essa substância, ela pode, né, ser condutora aí de corrente elétrica, tá certo? Então, como exemplo, aqui temos o cloreto de cálcio, brometo de potássio e fluoreto de magnésio. Todos eles fazem aí parte desses compostos iônicos, tá? Então, estamos terminando nossa aula de hoje, gente. Amanhã, né, na nossa próxima aula, aliás, vamos ter um vídeo bem legal, viu, professora Isabel, que nós gravamos, né? Então, nós vimos hoje grupos de elementos da tabela periódica, ligações iônicas e ligações químicas. O que é uma ligação química e o que é uma ligação iônica? Até a próxima aula, né, professora Isabel? Vamos nos despedir dos meninos? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Até a próxima aula, gente. Tchau, aguardo vocês.